tensão e corrente. Normalmente, então, o que a gente vê, o que ocorre? Eu tenho duas tensões, como são circuitos digitais, né? A gente vai trabalhar aí com o quê? A gente vai trabalhar com dois níveis de tensão, né? O nível de tensão alto, né? O nível de tensão alto, que normalmente ele equivale ao nível lógico 1, e o nível de tensão baixo, né? Que a gente chama de low em inglês, que normalmente é o nível de 0, tá? Então a gente tem esses dois níveis, eles são trabalhados então a nível de tensão, né? Uma tensão que é a tensão alta e uma tensão que é uma tensão chamada nível baixo, tá bom? Então o que ocorre? Em cima desses caras aí eu tenho algumas modificações. Então VIH. Então, o V é de voltagem, né, tensão, I é de entrada, de input, H é de alto, no caso mínimo. Então, o que é isso? É a tensão de entrada em nível alto. Qual que é o menor valor, né, qual é o menor valor de tensão na entrada para garantir que esse nível seja alto, né, que seja considerado alto. Aí, o VIL máximo. Então, V é de tensão, I é de input e L low, né? No caso aí agora ele é máximo. Qual que é o nível de tensão máximo que ele ainda é considerado como um nível de entrada? Então, citando o TTL, aí, só para a gente ter uma ideia aí. Então, no TTL, a tensão de nível alto aí, ele, né, a gente fala que é o VCC, ou seja, é os 5 volts. Né, é os 5 volts. O nível de tensão baixo aqui, para o TTL comum, é um nível de tensão, né, de terra, que é o 0 volts. Tá bom? Beleza. Então, chegando na entrada de um CI, né, vamos supor aqui que eu posso colocar aqui até 4,5. 4,5. Né? Então, na entrada do CI, ele já me considera, né? Esse é o menor valor que eu já considero. Ó, a partir de 4,5 isso é nível alto. Entendeu? A partir de 4,5 isso é nível alto. No valor de tensão baixo, né? Então vamos supor aqui, ó. Então, esse cara aqui seria alguma coisa do tensão de entrada high. No caso aí é o mínimo, né? É o mínimo. O valor mínimo ele é considerado como entrada alta. Do outro lado, vamos supor que eu tenho aqui o valor de 0,7 volts. Né? Um valor bem sugestivo. O que é 0,7 volts? Que tensão que é essa? Contínuo? É contínua, mas o pessoal que gosta de... Diodo. Normalmente é a tensão de queda do diodo, né? Isso. Então, para o diodo começar a conduzir. Para a gente colocar na base do transistor e começar a conduzir também, né? Então, vamos supor aqui que a partir de 0,7 para baixo, esse cara aqui comece a considerar a entrada como nível baixo, né? Então, é a tensão de entrada baixa, low, né? E no caso aí ela é máxima, né? Por que ela é máxima? Porque os valores abaixo dela já são todos considerados já tensão baixa, né? Tudo bem? Beleza. Aí, da mesma forma que isso aqui, VI, quer dizer que a tensão na entrada do circuito integrado. O circuito integrado tem entrada e tem saída. Então, ó, VOH mínimo. O que é o VOH? Tensão, O, output, saída, H, high. Então, no caso aqui, VOH mínimo. Qual que é a tensão de saída mínima como nível baixo, né? Então, é o nível mínimo de tensão de saída do circuito lógico no estado alto.
Então, obviamente, isso aqui vai depender das condições de carga e tal, mas da mesma forma que você está recebendo nível, ele vai devolver, né, vai entregar um nível da saída. Então, ele tem um nível mínimo aí, né, para entregar para que seja considerado como nível alto. E a mesma coisa, né, aqui embaixo, VOL, então tensão, V de tensão, O de output, saída, L baixa, né? No caso agora ela é máxima também, né? Então a tensão de saída em nível máximo. Então é o máximo nível de tensão, né, na saída do circuito lógico em que ele tem condição baixa aí, obviamente sempre determinando aí, né, devido à carga, né? Então a carga dele vai influenciar, eu tenho que ter uma carga legal para ele poder trabalhar, né, nessa condição aqui, ou nessa posição. Tá? Então isso aqui é para entrada, se fosse a saída seria a mesma coisa, né? Então ao invés de VIH, eu tenho um VOH, né? E ao invés de um VIL, eu teria um VOL. Tá? Então, o que acontece é, a gente tem, né, nível 1, né? Então, estou olhando aqui, por exemplo, olhando a entrada. Então, a partir do ponto VIL, né, daqui para cima, o meu nível é 1. No VIL, então a entrada. Então, a partir desse ponto para baixo, eu tenho considerado como nível 0. E eu tenho uma faixa aqui que não é nada. Né? Não é nada. Pode ser 0, pode ser 1, vai depender do que o CI vai interpretar essa faixa aí. Tá? Então é difícil dizer. Né? É difícil dizer. É lógico que pelo circuito, etc., você até consegue ver algumas coisas. Aí na saída acontece a mesma coisa, né? Então a partir do VOL para baixo, ele é considerado nível baixo, né? Nível 0. VOL para cima, a partir desse ponto, ele é um nível 1, né? E na faixa intermediária também eu tenho um nível indefinido, tá bom? Entenderam isso aí? Beleza. Tá dando ok aí, tá? Qualquer coisa que precisarem, dá uma pausada aí pra gente, tá bom? Então, olha só para você ver, né? Eu tenho aqui nessas duas famílias aí que a gente... depois eu vou colocar um questionário, vocês vão achar babinha assim, viu? Mas é fácil, sim, é fácil. Então, ó, então a gente tem aí, para aqueles dois exemplos aí, o TTL e o CMOS, né? Então, no TTL, trabalhando aí, né, 5 volts, a partir de 2 volts aí, né, ele já é considerado na entrada aí, né, nível lógico 1. De 0,8 para baixo, ele já é considerado nível lógico 0. E 0,8 até 2 eu tenho tal nível indeterminado. Para o CMOS, né, né, eu tenho aí de 5 a 3,5, a gente tem nível lógico 1, e de 1,5 para baixo, né, ele é considerado nível lógico 0. E aí, observando que como o CMOS ele pode trabalhar com um nível de tensão variável, né, considerando que ele foi alimentado aí com 5 volts. Por isso dá estrelinha, né? Ó. Então você vê que lá em cima ele tem uma estrelinha, né, dizendo o quê? Que para o nível de alimentação de 5 volts há então essa consideração, onde começa o nível lógico 1 e aonde está o nível lógico 0. Professor, professor, Oi? esse nível indeterminado seria o quê? Ele fica oscilando ou ele não tem saída? Não, que é isso que ele está colocando aqui. Ó. Não há oscilação, não tem saída. É que nessa faixa aqui, o fabricante do CI não garante que ele vai considerar como nível lógico ou nível 1. Professor, são essas peças aí, né? Que o menino estava falando aí, que estava tendo problemas aí de falta no mercado, é isso daí, esses componentes?
são sim deles, sim. Então, é que o pessoal tava reclamando, né, que tava muito em falta, né, igual você falou, né, tem uns componentes aí que é feito de silício, essas coisas aí, e a demanda tava muito alta e tava em falta no mercado, né, dizem que é um dos problemas, né, acho que o senhor que é engenheiro, você deve saber melhor que a gente, né. O grande problema aí né, começou na pandemia, foi que justamente as fábricas não estavam, pararam, né? As fábricas pararam e aí não deram continuidade para as entregas, né? Então tudo foi travando aí em função dessa necessidade, dessas fábricas parando em função da pandemia, né? E como o consumo desses circuitos integrados é muito grande, porque qual que é a grande. Por que ele é um comércio muito interessante? Não é pelo valor de cada circuito integrado. Cada circuito integrado vale muito pouco, né? Mas pela quantidade de circuitos integrados que você vende. Então, a quantidade que você precisa para fazer os seus circuitos, a quantidade de demanda mundial é muito grande. Então, você vendendo cada circuito integrado aí por centavos de dólar, você vai ganhar muito. Por quê? Porque justamente é uma produção em altíssima escala, né, em altíssima escala, e a demanda é muito grande. Quando uma fábrica para, quer queira, quer não, né, acaba faltando aí, porque todo mundo vai querer. E alguns circuitos, por exemplo, eles são utilizados em vários sistemas. Aí, quando ele para de ser fabricado, são vários sistemas que sentem a falta desse determinado circuito, né? Bom, é óbvio que quanto mais maior a capacidade dele, então, por exemplo, um CI, por exemplo, é LSI, né? Que tem uma integração aí até que hoje é uma integração baixa. Ele é um circuito em que mais fábricas fazem. Então tem mais fábricas fazendo esse tipo de circuito. Enquanto que circuitos com uma escala de integração maior, eu tenho menos fábricas fazendo, né? Por quê? Porque eu tenho uma necessidade muito maior aí de automatização da fábrica, né? Então eles são circuitos mais difíceis de serem executados, eles demandam, né, pessoas muito mais habilitadas aí, credenciadas, mais profissionais mais, né, de gabarito mais alto para fazer esse circuito integrado. Então, tenho menos fábricas. E aí, se uma fábrica dessa para, a demanda, né, reprimida é enorme. Né? A demanda reprimida é enorme. Então, isso é que acaba fazendo alguns problemas até hoje aí que a gente vem sentindo justamente por conta dessa nossa pandemia. E a coisa está já voltando aí, começando a voltar ao normal, mas ainda tem uma demanda reprimida ainda grande aí. Obrigado, professor. De nada, que isso. Bom, I, né, input, outro I é de corrente e H alto. Então, é a corrente de entrada em nível alto, ou seja, é a corrente que vai fluir por uma entrada, né, quando eu tenho um nível de tensão alto. Eu coloquei um nível de tensão alto, eu tenho uma corrente de entrada, né, alta para aquele circuito. Da mesma forma, IL, né? I corrente, I entrada, L baixa. Então, é o nível de corrente que flui na entrada quando eu tenho uma tensão em nível baixo. Né? E OH, né, agora é na saída, né, I é a corrente, O output, H alto. Né? Então é a corrente de saída que eu tenho em um nível alto. Né? Então essa corrente que vai fluir aí, né, de uma saída aí quando ela está em nível lógico alto. No caso é o quanto o CI pode fornecer ou drenar aí quando ele está em nível alto. E OL, né, I de corrente, O de output, L baixo. Então é a mesma coisa, só que quando
o nível está baixo. Qual que é a corrente que vai fluir, que vai circular por uma saída quando ela está em nível lógico baixo. Né? Então, cada circuito integrado ele tem uma capacidade de fornecer ou de drenar corrente, tanto para nível alto quanto para nível baixo, e isso tem que ser observado tanto na saída quanto na entrada. Né? O legal é que as correntes de saída aqui sejam altas e as correntes de entrada aqui elas sejam baixas. Por quê? Porque aí cada circuito integrado pode fornecer corrente para vários outros circuitos. Né? Então a gente pode ligar eles em vários circuitos. Né? Então observando aí, né? Então pensando aí no circuito em nível alto, né? Então no caso aí, ó, eu tenho essas duas entradas da minha porta NAND aqui. Então, em 0, 0 e 0 é 0, inverteu da alta. Então, eu tenho um nível alto aqui. Ó, né? Então, ele vai ter uma certa tensão, VOH, né, que é a tensão de saída em nível alto, e ele vai fornecer uma corrente IOH, né, para nível alto. Enquanto um outro CI, né, que está aqui recebendo, né, esse nível alto que vem do primeiro CI, ela tem a IIH, a corrente de entrada a nível alto, e ela recebe uma tensão VIH a nível alto. Invertendo aí, quando eu penso em nível baixo, né, coloquei então a minha entrada da porta NAND aí em VCC, então eu tenho 1 e 1 dá 1, inverte dá 0. Né? Então eu tenho uma corrente para nível baixo e uma tensão para nível baixo sendo fornecidas. Né? Então IO é saída, né? Então a tensão e a corrente de saída dessa porta NAND aqui. E ela vai ser drenada aí, né? A corrente vai ser drenada pelo circuito integrado, e aí eu tenho que ter limitações aí de corrente IL, né? E a minha tensão é VIL. Então, dependendo da família lógica, então a gente está colocando aí, né, por exemplo, que a corrente está saindo da porta NAND e entrando na porta inversora. Né? Então, esse é o sentido aí da seta vermelhinha. Tá? Então, o que acontece? Dependendo da família lógica, esses sentidos de corrente aí podem ser opostos, tá? Então, pode ser que a corrente esteja entrando aí na porta NAND, né? E saindo aí da porta inversora. Tá? Então, esse fluxo de corrente é convencional, tal. Então, a corrente saindo do nó é positivo, entrando é negativo. Então, beleza.